Agora, no dia 31 de outubro de 2025, foi sancionada a Lei Complementar 220 de 2025, que estabelece o Sistema Nacional de Educação. Nesse nosso papo de hoje, nós vamos analisar os primeiros dispositivos desta lei, para a gente ver que impactos positivos e negativos podem ter na educação do país e também na educação domiciliar. E olha, tem coisa positiva sim. Eu sou Marília Salmonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Para você que só está me ouvindo, eu vou colocar aqui na tela esta lei, a Lei Complementar 2020 de 2025, você já pode acompanhar junto se você quiser. E a gente vai analisar os dois primeiros capítulos apenas, tá? Que eu considero, assim, bem importantes para a gente entender o panorama do que é o tal do SUS da educação que estão falando, né? O Sistema Nacional de Educação, tá? Então, assim, olha lá, a gente está aqui, né, na Lei Complementar 220 e a gente começa pelo começo. Sempre quando a gente vai começar a estudar uma lei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar do que essa lei trata e como que ela é aplicada, quais são os limites de aplicação. Isso geralmente se diz já lá no começo, geralmente no primeiro artigo, como é o caso dessa aqui, ó. Essa lei institui o Sistema Nacional de Educação e fixa normas para a cooperação entre União, os estados, Distrito Federal e municípios para elaboração e implementação de políticas, de programas e de ações educacionais em regime de colaboração nos termos desses dispositivos ali da Constituição Federal. Bom, primeiro vamos lembrar que não apenas no Brasil, no mundo ocidental, há uma confusão clara entre educação e escolarização. Então, muitas vezes se identifica a educação com escolarização, quando na verdade a gente sabe que não é, né? Educar é uma coisa, escolarizar é outra coisa. As próprias leis podem estar fazendo essa confusão. E aí é que vem uma das coisas que a gente precisa ficar muito atento. Porque esta lei aqui, ela fala de educação. Não é como a LDB, que diz claramente no seu artigo 1º lá, que a gente já analisou aqui no canal, né? Se você não viu, assistiu ainda, te convido a assistir. Ela fala claramente que aquela lei, a Lei de Diretriz e Bases da Educação, aplica-se à educação escolar. Já essa daqui, você vê que está falando de ações educacionais. Ela não está falando necessariamente que essas ações educacionais sejam na escola, ou no ambiente escolar, ou no contexto escolar, né? Então, ações educacionais. Pela leitura do primeiro artigo, a gente não exclui quaisquer outros tipos ou modalidades de ensino ou de educação, né? No artigo 2º, ele diz o que é o SNE, né? O Sistema Nacional de Educação. E ele diz que é o conjunto de relações. Então, o Sistema Nacional de Educação é um conjunto de relações que promove a articulação dos sistemas de ensino, agora é ensino, não é mais educação, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e a integração de suas ações relativas às políticas educacionais em regime de colaboração de acordo com as normas de cooperação de que trata essa lei complementar, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e as demais normas da legislação educacional. Então ele diz, e respeitada a organização federativa da educação nacional, né? Para não dizer que a gente está mandando em tudo aqui, então a gente diz que a gente respeita a organização dos entes federados aqui. Aqui no artigo 2º, a gente já começa a ter algumas dúvidas, né? A gente precisa esclarecer, precisamos dissecar melhor e voltarmos, né? Quer dizer, aplicarmos uma interpretação sistemática também aqui, porque diz, né, que ele explica o que é o SNE, que é o conjunto de relações que promove articulações dos sistemas de ensino e
e a integração de suas ações relativas às políticas educacionais. Então, eu articulo sistemas de ensino de todos os entes federados. O que significa articular? Né? É o transformar em uma coisa só. Então, ele diz respeitar a organização federativa da educação nacional. Em que medida se eu vou juntar numa coisa só tudo que é feito na União, nos estados, do Distrito Federal e municípios, em todos os entes federativos? Né? Então, conjunto de relações que promovem a articulação dos sistemas de ensino. Conjunto de relações, né? Quer dizer, me parece que hoje nós temos assim as competências constitucionais, né, em relação ao ensino, são competências ao ensino escolar, vamos lembrar, né? Que basicamente, né, educação infantil, creche, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental fica a cargo do município, já o ensino fundamental 2 e ensino médio fica a cargo do Estado. E essas competências, elas se entrelaçam, né? Muitas vezes você tem os colégios, por exemplo, eles não são só de ensino médio, né? Eles têm também desde o início lá, desde a educação infantil até o ensino médio, mesmo em escolas públicas, né? Então você tem, muitas vezes a gente vê essa correlação. Então você tem lá os CMEIs, né? Os Centros Municipais de Educação Infantil, que é competência do município. O Estado não lida com educação infantil, né? Mas as escolas municipais também vão até o ensino fundamental 1, às vezes até o ensino fundamental 2, e o ensino médio não começa só com o ensino médio, às vezes as escolas que são estaduais também começam no ensino fundamental. O que foi vendido é que o Sistema Nacional de Educação viria a dar uma organizada nessa bagunça, porque cada um está fazendo do jeito que quer, cada estado, cada município faz de um jeito, então, né, vamos unificar isso. Para que exatamente unificar, a gente vai saber na sequência aqui na leitura da lei. Mas, em princípio, quando a gente está falando de uma federação, e portanto você está falando de uma independência, né, política entre estados, municípios, Distrito Federal e a União, ou seja, você tem competências distintas, né, limites em que uma não pode adentrar na outra, é um pouco questionável a necessidade legal ou constitucional de organizar numa coisa só. Por que precisa organizar? Exatamente por quê? A gente viu isso, inclusive, em algumas decisões judiciais, né? Algumas decisões judiciais, surpreendentemente, dizem assim, a necessária unificação curricular, né? Decisões que negaram o direito à educação domiciliar, colocando isso como um obstáculo. Da onde que existe essa necessidade de unificação curricular, né? Se a Constituição nos dá liberdade, se ela inclusive fala do respeito às diversas concepções pedagógicas, não é? Por que exatamente tem que ter um currículo único, unificado, nacional? Aonde que diz isso? Por que é que as unidades da federação não podem ter currículos independentes? Por quê? E isso está tão entranhado na cabeça do operador do direito, que é mais preocupante, né? Que é o magistrado, é o promotor de justiça, os próprios advogados, que a gente precisa questionar isso. Da onde que surgiu essa necessidade de unificação curricular, né? Vamos pensar um pouco. Você, juiz, magistrado, promotor de justiça, aonde que diz que precisa ter uma unificação curricular? A única justificativa que a gente encontra disso daí, ela está lá naqueles anais de estudos pré-Plano Nacional de Educação, né? Quando os teóricos, os acadêmicos e os doutores, né, em educação discutem isso, dizendo que precisa se garantir um mínimo de qualidade no ensino.
E por isso a gente precisa unificar o currículo, e daí surge a brilhante ideia da Base Nacional Comum Curricular, que está aí há décadas, né? Mas isso tem sido efetivo? Quer dizer, nós temos efetivamente conseguido melhorar a qualidade do ensino através da unificação curricular? Muito ao contrário. Nós conseguimos desrespeitar as regionalidades, desrespeitar as necessidades locais da população, não apenas culturais, mas as necessidades locais das diversas populações nas diversas regiões, porque tem um currículo único e que não respeita não apenas as diferenças culturais das regiões, as diversas regiões. Nós somos um país continental, vamos lembrar, né? Existem sim diferenças gritantes entre regiões do Brasil. E quando você pretende ensinar a mesma coisa para do Oiapoque ao Chuí, você não está respeitando essas diferenças regionais. Mas fala que está respeitando, né? Que nem diz assim, ó, respeitar a Organização Federativa da Educação Nacional, não respeitada a cultura, né? Não, respeitada a Organização Federativa da Educação Nacional. Então, uma base comum curricular, ela não apenas desrespeita a cultura regional, como ela desrespeita as necessidades daquela região e as vontades de aprendizado daquelas pessoas que podem ser perfeitamente, como são de fato, diferentes umas das outras, por região inclusive, por federação inclusive, não é? Um exemplo disso, um exemplo recente disso, né, dessas diferenças e necessidades. Alguns estados, antes do STF declarar a inconstitucionalidade formal, em alguns estados e municípios do Brasil, como Porto Alegre, Paraná, São Paulo também, se não me engano, né, alguns municípios de Santa Catarina, eles promulgaram leis estaduais que regulamentavam a educação domiciliar. Outros estados não fizeram isso. Isso significa que aqueles estados que fizeram essas leis tinham uma demanda, um desejo, uma necessidade de regulamentar esse assunto ali. Outros estados, eventualmente, não é? E lógico, depois o STF veio e considerou inconstitucionais essas leis por inconstitucionalidade de forma, né? Quer dizer, os estados ali, pela decisão, pela interpretação que este STF deu, não teriam competência constitucional para regulamentar educação domiciliar, ficando a cargo apenas da União. Esse foi o entendimento daquele STF, né, composto por aqueles ministros de então, não é? Mas é um exemplo de uma necessidade ou um desejo regional, não é? Que quando você unifica, você simplesmente passa feito um trator por cima. Você está unificando. Aí alguém poderia me dizer assim, não, Maria, mas a base é só uma base. É só uma base. A partir dali, cada um pode fazer o que quiser. Verdade isso? Sim, verdade. Verdade. Mas você já leu a base? Essa é a questão, né? Você já leu a base? Porque a base, ela está de fato abrangendo tudo. A base abrange todo o currículo. Ela diz, ó, você tem que saber isso e isso, aquilo. Vamos ler a base, então, para ver se é uma base mesmo. Se é só uma base, é um ponto de partida. Não é exatamente um ponto de partida, é um ponto de chegada. Tanto é que as avaliações, elas são feitas com base na base, né? Mas seguindo aqui, o SNE, ele então é um conjunto de relações para articular os sistemas de todas as entidades federativas, né? Então, municípios, secretarias municipais de educação, secretarias estaduais e do Distrito Federal com o Ministério da Educação. Então, aquela autonomia, aquela eventual autonomia na organização dos seus sistemas, veja só, aqui só está falando de organização por enquanto, né? Essa autonomia, ela não vai mais existir muito, porque ela tem que ser articulada com a da União. Então, ou seja, todo mundo tem que falar a mesma língua. É isso que está dizendo aqui, né? E outro significado desse sistema é a integração das ações relativas às políticas educacionais. O que é isso?
integração. E regime de colaboração, todos vamos colaborar, todos os entes da federação aqui vão colaborar para fazer uma coisa só, para integrar. Então, políticas educacionais serão integradas, ou seja, você está, basicamente, o que o CNE faz por esse dispositivo aqui, que a gente já pode perceber, é concentrar, centralizar as políticas educacionais no Ministério da Educação, na União, em Brasília. Então, se nós já não tínhamos muita autonomia e essa decisão do Supremo, que considerou inconstitucionais as leis estaduais e municipais que regulamentaram o homeschooling nas suas regiões, ou seja, já considerou irregular, inconstitucional, porque legislar sobre educação é competência da União, piorou ainda, né? Porque agora você tem um Sistema Nacional de Educação que concentra, centraliza não só os sistemas, os dados, as informações, tudo, mas as políticas educacionais, né? Então, vai ter colaboração aí, ó, vai ter a gente aceita, né? Vamos ter aí colaboração de estados, municípios e tal, mas a história nos mostra exatamente como é que funciona essa colaboração. Veja que aqui ele diz a colaboração de que tratam essa lei complementar, o Plano Nacional de Educação e as demais normas da legislação educacional. Legislação educacional, não é legislação de ensino e nem legislação escolar, é educacional. Ou seja, temos que entender que o CNE vai ter competência no que diz respeito a quaisquer tipos de educação, inclusive a domiciliar. Historicamente, veja como que é elaborado o Plano Nacional de Educação, por exemplo, né? É feita essa colaboração aqui? Em tese, sim, né? A gente teve várias conferências nacionais, conferências municipais, estaduais, então resolve essa questão da colaboração, né? No papel fica tudo muito certinho. Mas veja que interessante, as famílias não estão tendo acesso a isso. A gente já falou aqui em outros vídeos, né? Quem tentou participar dessas reuniões municipais, estaduais, que não era professor sindicalizado, de ONGs que inclusive não tinham nada a ver com educação, tá? Essas estavam ali representadas e tinham lugar de fala, tinham direito de falar livremente nessas reuniões educacionais. As famílias não tinham essa. Quem tentou participar foi hostilizado até ser expulso, literalmente, né? Então a gente sabe que essa participação é meio pro forma, né? No Rio Grande do Sul, teve uma cidade do Rio Grande do Sul, inclusive, que montaram essa reunião do lado de um show de rock. Do lado, quer dizer, não era para se escutar nada, não era para ser ouvido e nem, né, era uma coisa pro forma, vamos aqui aprovar e pronto. Aprovar o quê? Material que vem de cima, né, material que vem de cima, né, já elaborado. Então, na prática, historicamente, essa colaboração, ela tem sido feita também de forma centralizada. Vem de cima para baixo, dominado por certas instituições, como sindicatos e organizações não governamentais, nas quais as famílias são excluídas, né? Cabe, lógico, a gente poderia dizer assim, não, mas temos que nos organizar, né? As famílias têm que se organizar também, talvez em associações ou em organizações não governamentais, para conseguir ter alguma voz mais ou menos equilibrada nisso, né? É realmente uma iniciativa que tem sido feita há muito tempo já por algumas organizações, mas a gente vê ainda o enorme desequilíbrio, porque a gente sabe, né, esses sindicatos e essas ONGs, eles são extremamente barulhentos, hostis e agressivos. Então, o que eles não querem é debate. E a família, na verdade, o que acontece? Ela é um obstáculo para a implementação de uma agenda pré-determinada. É só isso que a família é. Por isso que a própria escola é hostil à família, os próprios sistemas de políticas que regulamentam, que determinam as políticas educacionais, eles são hostis à participação das famílias. Veja, por exemplo, as audiências públicas que aconteceram na Câmara dos Deputados e no Senado, que antecederam aí o projeto de lei que está no Senado, que pertine à educação, à suposta regulamentação da educação domiciliar, né? A gente já fez um vídeo sobre esse projeto de lei. Se você não assistiu, te convido para assistir.
Então a gente vê, muito claro que as famílias, mesmo organizadas, elas são diuturnamente caladas. As associações, inclusive, de educação domiciliar, elas têm feito um trabalho hercúleo para conseguir abrir a boca ali e conseguir falar alguma coisinha, né? É muito difícil mesmo. Os fatos, portanto, indicam que não há nenhuma razão para eu acreditar que essa colaboração, que essa lei complementar fará, vai incluir as necessidades e desejos das famílias, especialmente de forma descentralizada. O que faz é o contrário, é centralizar em Brasília as políticas educacionais, é o que diz aqui. Então aqui veja que o parágrafo único, inclusive, ele diz, né, os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então aqui a gente pode entender que se trata de escola, né, porque é o sistema de ensino, a não ser que a gente esteja falando de ensino domiciliar, também poderia. Se passar o PL 1338, né, da educação domiciliar que está lá no Senado, a gente, como a gente já analisou aqui, a gente vai ver que o ensino domiciliar vai passar a ser uma modalidade de ensino escolar. Então vai entrar aqui também, né? E aqui ele diz, né, que os sistemas de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios são instituídos por lei específica de cada ente, assegurado ao município o direito de optar por se integrar ao sistema estadual de ensino. Veja, a gente tem 5.000 e tantos municípios no país. A imensa maioria desses municípios tem menos de 10 mil habitantes. Ou seja, tem uma estrutura lato sensu, né? Quer dizer, todo tipo de estrutura de informática, de dados, enfim, de pessoal, de sistemas, enfim, de tudo. Eles têm que sempre começar do zero e tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, né? Porque a demanda é pequena e as exigências legislativas são muito grandes. Então aqui eles dizem, você pode optar por se integrar ao sistema estadual. Pô, fechou, já me integrei, opa, né? Uso o sistema estadual. Aí, veja, a gente já eliminou um ente da federação praticamente, que é o município, né? O município, salvo os municípios maiores, mais populosos, a grande maioria desses mais de 5.000 municípios que a gente tem no país vai aderir ao sistema estadual. Então a gente vai ter dois sistemas estadual, basicamente, né? Sistema estadual e da União, pronto, mais centralizado ainda. Facilitou a centralização, que é justamente isso que o CNE é. Vamos para o capítulo 2, que diz aqui, ó, dos princípios e objetivos. Isso aqui é interessante. E aqui, gente, olha, eu vi coisas boas. Veja se você vê comigo também. Aqui fala, o artigo 3º diz, são princípios do SNE. Veja, princípio é algo que está acima de uma regra. Não vamos entrar aqui, tá? Para esse efeito aqui, a gente não vai entrar na discussão de norma e princípio, mas basta a gente saber que os princípios, eles é que dão o vetor da regra. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um princípio, eu estou lendo lá uma lei, eu estou aplicando uma lei. Essa lei, ela tem que ser aplicada em consonância com os princípios. E quando a lei determina quais são os princípios, ela já está dizendo, olha, eu tenho que aplicar essas diretrizes, esses princípios, em tudo que eu for fazer desse assunto, eu tenho esses princípios aqui. Então, o operador do direito, o magistrado, o promotor de justiça, ele tem que, na hora de aplicar a lei, na hora de investigar, na hora de sentenciar, ele e o advogado também, obviamente, a gente como advogado, a gente tem que estar muito mais atento aos princípios, justamente porque eles é que norteiam, eles é que dão o norte para onde a gente tem que olhar. E o CNE dá alguns princípios aqui que eu achei muito bons. É sério, sem ironia, tá, gente? Eu achei muito bom. Olha só. O inciso 1, ele fala, princípio do CNE, autonomia e interdependência dos entes federados. Puxa vida, aqui no futuro, eventualmente, caberia uma discussão, caberia a gente pensar que se o CNE, tá, ele consiste na integração das ações relativas às políticas educacionais em regime de colaboração, ou seja, ele procura integrar as políticas educacionais, em que medida que eu devo olhar o SNE
tendo como princípio a autonomia e interdependência dos entes federados. Como é que a gente aplica como princípio isso, né? Eu tenho que ter como princípio, porque é um princípio da República Federativa do Brasil, inclusive, né? Tá lá na Constituição, a federação, a autonomia dos estados. Como que a gente, dos entes federados, né? Como que a gente vai aplicar isso se eu tô querendo integrar tudo, né? E eu tenho que entender que num conflito aqui da integração, ou seja, da centralização desse sistema educacional, eu tenho que respeitar a autonomia. Então, se os estados ou municípios ou o Distrito Federal quiser fazer uma coisa diferente, em que medida que ele vai poder fazer essa coisa diferente? Ou toda a legislação educacional, que apesar dessa integração, dessa centralização, ela tem que dar margem de autonomia para os entes federados. Senão eu estou desrespeitando esse princípio. Isso é uma coisa interessante, porque está dizendo, a União não pode mandar em tudo. Não que na prática não aconteça isso, muito provavelmente vai acontecer isso, né? Muito provavelmente. Mas o princípio está aqui. Isso significa que o operador do direito, ele tem margem de decidir ou de aplicar a lei conforme esses princípios, né? Olha só, outro princípio é a organização federativa da educação escolar brasileira. Aqui provavelmente está falando aquilo que a gente já disse, né? Ó, o município cuida da educação infantil, o estado no ensino médio, né? Por aí. Esse aqui é o meu preferido. O inciso 3 é o meu preferido. Olha o que diz aqui. Princípio, hein? Do Sistema Nacional de Educação. A garantia e a inalienabilidade do direito subjetivo à educação, não é escolarização, a educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Gente, educação domiciliar é uma modalidade de ensino, é uma modalidade de educação. E aqui ele está reconhecendo o direito subjetivo a esta modalidade de ensino. Não é lindo isso? Olha só, lembra aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que fez quase toda a justiça começar a fazer cola e copia? Né? Ó, não tem direito subjetivo à educação domiciliar, então eu nego, não quero nem saber se seu filho tá bem ou não, se a criança tá maravilhosa e na escola estão tudo desgraçado, não importa, o que importa é que não tem, o Supremo falou que não tem direito subjetivo, então não tem direito subjetivo, depende de regulamentação, fim, volta para condena, matricular, acabou, né? Muitos operadores do direito, muitos magistrados, lamentavelmente, segunda instância inclusive, estão fazendo um cola e copia direto para isso. E olha o que é agora, tá? A Lei Complementar 220. Ela está dizendo que é princípio do Sistema Nacional de Educação que integra, certo? Que integra todo mundo aqui, integra políticas educacionais, é princípio a garantia e inalienabilidade do direito subjetivo à educação em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. É garantido o direito subjetivo à modalidade de ensino de educação domiciliar, por exemplo. Hein, gente? Olha só, é o que está escrito aqui. Esse aqui é maravilhoso, isso é um princípio do Sistema Nacional de Educação que está em vigor, galera. Olha aqui. Deixa eu rodar lá para baixo aqui rapidão, olha aqui. Olha aqui, tá? Brasília, 31 de outubro de 2025, em vigor, ó. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 31 de outubro de 2025. Tá aqui. Garantia do direito subjetivo à educação em todas as modalidades de ensino. Vejam, operadores do direito, principalmente vocês, promotor de justiça e magistrado, advogados, meus queridos, olhem bem. A partir de 31 de outubro de 2025, há garantia de direito subjetivo à educação em todas as modalidades de ensino.
Vamos lá, gente! Essa lei é posterior à decisão de 2018 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não existe direito público subjetivo à educação domiciliar, pois a Lei Complementar 2020 diz que tem sim. Isso aqui foi a melhor notícia que eu vi. Escreve aqui nos comentários se você concorda comigo. Isso aqui me deixou muito feliz. Muito, muito, muito feliz, né? Olha outro aqui maravilhoso. Olha só. Inciso 4º. Princípio de novo, lembra lá, estamos falando de princípio. É princípio, a justiça e a igualdade na promoção dos direitos humanos. Justiça na promoção dos direitos humanos. Oi? Peraí. Lembra que a primazia da escolha do gênero de educação é dos pais, segundo o nosso Tratado de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário e que entra no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, de acordo com a nossa Constituição? Lembram disso? Olha aqui, a lei está dizendo que é princípio do SNE a justiça na promoção dos direitos humanos. Pera lá, então olha só, se a Declaração Universal de Direitos Humanos garante aos pais a primazia na escolha da modalidade, do gênero de educação, é essa palavra que eles utilizam lá, e isso é um direito humano. E o SNE tem como princípio a justiça na promoção dos direitos humanos? Gente, vocês têm que começar, promotores de justiça e magistrados, vocês têm que começar a aplicar os tratados de direitos humanos no que tange a educação. As famílias têm direito subjetivo à educação em todas as modalidades e, portanto, se é em todas, inclui a modalidade de educação domiciliar e tem direito à justiça na promoção dos direitos humanos. Como se precisasse falar isso, né? Precisasse ter uma lei complementar, blá, blá. Mas nós estamos aqui, essa lei reforça esse pilar. Esse pilar, quando se trata de educação, que é o pilar dos direitos humanos. Promoção dos direitos humanos, justiça. Então, magistrados e promotores de justiça, principalmente, conselhos tutelares também, por favor, vocês fazem parte desse sistema aqui, não é? Tem que olhar o melhor interesse da criança. Não pode mais fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não pode mais fazer cola e copia nas suas decisões. É obrigatório a análise probatória de como que a criança está sendo atendida e protegida. Porque é um direito humano da família e da criança. Não é mais possível só olhar o tema 882 do STF, colar e copiar. Não dá mais. Temos que... é garantido, isso é princípio do Sistema Nacional de Educação. Então, todo mundo que trata de educação, todo operador de direito que lida com educação, conselho tutelar, promotor de justiça, magistrado, tem que respeitar esta lei complementar. Esta lei complementar que coloca como princípio, tá, a garantia do direito subjetivo à educação em todas as modalidades do ensino, portanto, também na educação domiciliar, que é uma modalidade de ensino, e também coloca como princípio a garantia na promoção dos direitos humanos e a primazia da escolha do gênero de educação ser dos pais é um direito humano. Tem que ser justo, justiça na promoção dos direitos humanos. Você só vai fazer justiça se você olhar o caso concreto. Se você olhar o caso concreto, se você analisar o escopo probatório do caso concreto. E o escopo probatório, em casos de educação domiciliar, ele passa pela efetiva educação domiciliar. Ou seja, não dá para ignorar que essas crianças estão sendo educadas. Elas só não estão sendo escolarizadas, mas elas estão sendo educadas como garante os tratados de direitos humanos e agora exige a Lei Complementar 220 de 2025, a lei do SNE. Olha só, gente, é uma boa notícia, é uma ótima notícia. Olha só outra coisa que interessante que diz aqui, né? Diz aqui, aquelas coisas, né, que a gente sabe para qual que é a intenção,
mas, porque é um princípio, então, ó, o reconhecimento das identidades e das especificidades socioculturais, territoriais, linguísticas, dos povos quilombolas, dos povos, aí vem, né, dos povos indígenas, quilombolas, e das demais comunidades tradicionais. Ora, salvo-se a lei conceitual que é comunidade tradicional, a gente não pode imaginar que, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? Você pega o sul do país, o sul do Brasil, o Brasil no sul, ele surgiu por imigrantes, né? Vamos dizer assim, era tudo mato aqui. Não dá pra gente dizer que era populado por índios. Não era, tá, gente? Não era. Era tudo mato. Tudo mato. Não é esse o objetivo do vídeo aqui, mas basta você fazer uma pesquisa histórica para você identificar, por exemplo, conflitos entre imigrantes europeus, né, principalmente os italianos que começaram a vir lá pelo final do século XIX, né, 1875 começou a vir imigração italiana para o sul do Brasil, né, a alemã parece que foi antes, né, 1835, depois é que vieram mais para o final do século, mais para o finalzinho mesmo do século XIX, começo do século XX, é que começaram a vir japoneses, libaneses e tudo mais. Então, polonês também teve, né? Mas veja os relatos históricos de conflitos entre tribos indígenas, por exemplo, e essa população europeia, esses imigrantes europeus que colonizaram o sul do Brasil. Você não tem praticamente, é muito raro. Realmente era muito mato aqui, né? E esse pessoal, eles criaram comunidades tradicionais. Então, ora, se eu tenho que reconhecer as identidades e tenho como princípio o reconhecimento das identidades e das especificidades socioculturais, territoriais e linguísticas das comunidades tradicionais, nós temos, princípio desse Sistema Nacional de Educação o reconhecimento da nossa identidade aqui, né? Europeia, que colonizou o sul do país, por exemplo, como também indígena, quilombola e tudo que se queira também, não é? Mas é uma comunidade tradicional, não podemos negar que seja, né? Vamos aplicar isso dentro, de forma isonômica, não é mesmo? Muito bem, aqui fala mais de escola, né? Então, gestão democrática do ensino público, resta claro que isso daqui tem uma conexão lá com o artigo 205, né, da Constituição. Aqui a gente tem, né, algumas coisas mais relevantes, né? Porque, por exemplo, ó, é um princípio do sistema a pactuação entre os entes federados para planejamento e desenvolvimento de políticas, programas e ações educacionais. Ou seja, vamos ter que estar dentro de tudo isso. Todas as modalidades de ensino estarão aqui, né, num mesmo balaio. Aqui, inclusive, diz, ó, fundamentada na equidade. Que equidade é essa? Em definições, infraestrutura nacional de dados da educação e alocação de recursos públicos. Ou seja, o que é equidade em definições, em suas definições na infraestrutura nacional de dados, né? Equidade é uma palavra que a gente sabe que tem sido usada pelo pessoal da educação, não para falar de equidade de oportunidades. Não. É equidade nos resultados. E isso, assim, a gente sabe, né, gente? É péssimo. Porque quando você fala de equidade de resultados, você está dizendo que ninguém pode ser melhor que o outro, ninguém pode aprender mais do que o outro. Então, a tendência é você diminuir. Você cair. Então, ao invés de você exigir esforço, excelência, o que está acontecendo há muitas décadas é a história da possibilidade de passar de fase sem ter cumprido a anterior, né? A aprovação automática. Então, você está decaindo isso daqui. E isso é que tem sido chamado de equidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de linguagem, né? Que na prática vai acontecer aquilo que a gente já está vendo. Isso é uma pena. Isso não é a parte boa, né? Mais aqui dos princípios que diz aqui, articulação colaborativa e integrada da execução das políticas educacionais.
dos entes federados, inclusive mediante ações de assistência técnica e financeira. Você combina isso aqui com infraestrutura nacional de dados, né? E nós temos, então, uma necessidade de centralizar informação na União. O que é que vai se fazer com toda essa informação? Né? Daqui a pouco nós vamos ter aí a identidade digital, né? Enfim, é um problema grave, eu diria, né? Que a gente tem aqui essa ânsia, essa sanha centralizadora da União, né? De todas as políticas, inclusive as políticas educacionais. Aqui a gente tem no inciso 9 a garantia, então é princípio, lembrando que é sempre princípio, né? Garantia a todos os estudantes de atendimento educacional adequado, inclusive quando necessário especializado. Olha que interessante, gente. Isso aqui também é bom. Isso aqui também eu achei muito bom, porque olha só, garantia a todos os estudantes, não alunos não escolares, são estudantes, atendimento educacional adequado, inclusive e especializado. Ora, se eu tenho como princípio a garantia de um atendimento educacional especializado, inclusive adequado, quem é que diz o que é adequado para o meu estudante? Certo? Se a família, os pais, são os responsáveis, e eles, em primeiro lugar, como a gente já analisou em outros vídeos aqui, têm o dever de providenciar a educação, então os primeiros que definem o que é atendimento educacional adequado é a família. E se a família opta pela modalidade de ensino educação domiciliar, que tem como princípio aqui a garantia do direito subjetivo em todas as modalidades de ensino, eu aqui também devo dizer que tem garantia de atendimento educacional adequado. Muito provavelmente, né, o que se quis é se dirigir aqui às crianças atípicas. E que daí, então, nós temos aqui a garantia a todos os estudantes de atendimento educacional adequado, inclusive e especializado, quando necessário, para crianças inadequadas, inclusivas, etc. A gente já falou também de inclusão aqui, né? O que está sendo feito a respeito de inclusão. Mas como é um princípio, isso aqui pode ser aplicado de diversas formas, inclusive para fins de educação domiciliar. Porque é o atendimento educacional mais adequado. Veja novamente, operador de direito, promotor de justiça, conselho tutelar, magistrado. Se a criança educada em casa não tinha atendimento adequado, não tinha um atendimento educacional adequado na escola e a família, portanto, optou pela educação domiciliar, o Sistema Nacional de Educação agora garante, ele tem como princípio a garantia de um atendimento adequado. Tem que analisar o caso concreto, não dá mais para fazer cola e copia, gente. E aqui, então, a gente tem o mais perigosinho, tá? Que é o uso, veja, princípio, o uso de infraestrutura nacional de dados da educação, não da escolarização, da educação, que promova interoperabilidade, compartilhamento, qualidade e segurança dos dados educacionais, dos estabelecimentos dos sistemas de ensino. Bom, se a gente colocar, aí vem aquela coisa, né? Se eu não tenho esse projeto de lei 1338 da educação domiciliar, eu não tenho que fazer matrícula na escola e, portanto, eu não vou parar lá em Brasília para fazer nem sabe Deus o que, né? A gente não vai entrar nesse sistema, cadastrar todo mundo e agora eu não preciso mais fazer busca ativa para eu ir atrás de quem está fazendo educação domiciliar, porque ele é obrigado a colocar no sistema, né? Agora, se esse projeto de lei não passa, não se aplica isso aqui, educação domiciliar, porque aqui ele diz, ó, estabelecimentos dos sistemas de ensino, dados educacionais dos estabelecimentos dos sistemas de ensino. Agora, se passa esse projeto, a educação domiciliar virou uma modalidade de educação escolar. E aí eu tenho, né, como diz o projeto de lei lá, a gente é obrigado a matricular, entrou nesse cadastro aqui, que a gente sabe, né, que não é uma coisa boa. E aí, enfim, né? Bom, por fim, gente, o artigo 4º
fala dos objetivos. Olha só, quando uma lei diz são objetivos do SNE, isso aqui, o operador do direito, de novo, o conselho tutelar, o promotor de justiça, o magistrado, não pode julgar, não pode agir, não pode perseguir no sentido técnico, né, da persecução penal, inclusive, que é o que faz o Ministério Público, e o magistrado não pode julgar sem ter como norte os princípios e os objetivos do Sistema Nacional de Educação. O que eu vou destacar aqui: promover o planejamento articulado das políticas educacionais dos entes federados. Ou seja, é esse sistema nacional que vai ser gerido por quem, não é, minha gente? Vai ser gerido por quem? Pelo pessoalzinho do Ministério da Educação, né? Que a gente sabe como é que funciona, quais são os móveis, as ideologias, ou seja, é um tipo de coisa que é extremamente permeável a ideologias da vez, né? Muito mais para ideologias do que para técnica. E aqui eu quero centralizar a ideologia. Olha só, eu quero centralizar tudo, porque ele diz, ó, o objetivo do sistema é promover o planejamento articulado das políticas educacionais dos entes federados. Então, ó, os entes federados, como é que eu vou respeitar a autonomia nesse caminho aqui, né? Se eu quero um planejamento articulado. Quero saber de tudo que todos os estados estão fazendo aí, né? De que forma? Por meio de planos decenais nacional, estadual, distrital, municipal de educação, planos plurianuais e dos demais instrumentos de planejamento e gestão. Ou seja, a gente está centralizando isso daqui. Muita gente pode ver com bons olhos, não, mas os estados e municípios realmente não têm muita condição de fazer isso aí e tal. Não é, gente. Lembra? Isso aqui é um caminho para centralização. Quando você centraliza, numa canetada, você decide as coisas. Você já não passa mais por um processo de debate público. Esse é o grande problema da centralização. Você não tem mais debate público. Você está diluindo a federação. Você está eliminando praticamente a federação. Então, como é que vai ser na prática isso? É que vamos ver, né? Como é que você vai respeitar, ter como princípio a autonomia dos entes federados, mas ao mesmo tempo você tem que promover aqui o planejamento geralzão, centralizado, de todas as políticas educacionais dos entes federados. É complicado, né? Aqui, olha só, aqui no inciso 3, embora fale de escola, olha só, né? Vamos ler isso aqui. Porque se passar o projeto de lei 1332, lembrando que a educação domiciliar vai ser modalidade de ensino escolar, então vai ser aplicado isso aqui também, ó. E ele diz o seguinte: o objetivo da SNE, promover a igualdade e a equidade de condições para acesso e permanência na escola, e aí vem a qualificação, aí começa. Com qualidade, de forma a assegurar trajetória escolar contínua e integrada dos estudantes ao longo de todos os níveis da educação escolar, como responsabilidade compartilhada entre os entes federativos, né? Você veja, o Estado toma conta da educação escolarizada há décadas e não consegue garantir qualidade, coisa nenhuma. A qualidade que a gente vê na prática é em franca decadência. Como é que você faz isso? Então, a solução tem que centralizar, né? Então, promover igualdade e equidade de condições para o acesso e permanência na escola. Bom, isso para quem quer a escola, né? Agora, se passar o projeto de lei da educação domiciliar que está no Senado, veja, educação domiciliar vai ser modalidade de educação escolar, então vai ser aplicado isso aqui também, né? Muito bem. Aqui a gente tem um outro probleminha também, né? Porque aqui diz, olha, o inciso 5 diz objetivo, articular a definição de prioridades nas políticas educacionais. Todas as modalidades de ensino são aqui. Então, quer dizer, é o SNE que vai dizer quais são as prioridades na política educacional, não é você, família, tá? Mãe, pai, família, que tem o dever de educar, esse aí não vai estabelecer prioridade, não. Quem que vai estabelecer? O teu deputado, o teu senador? Não, também não vai ser esse, vai ser a galerinha do SNE, que provavelmente, né, imaginamos aqui, vai ser um belo braço do Ministério da Educação. Né? Então, prioridades nas políticas e o equilíbrio, racionalidade e eficiência na alocação de recursos públicos, mediante sua repartição equilibrada entre os entes federados. Olha aqui, ó, de novo a palavrinha aqui, para assegurar equidade, o quê? No investimento público em educação por estudante,
considerados os custos diferenciados das etapas, modalidades e dos tipos de jornada e de estabelecimentos de ensino. Olha só que interessante, isso aqui é uma parte bem interessante, ó. Ele fala tipos, modalidades e tipos de jornada. Aqui a gente pode incluir educação domiciliar. Olha, isso daqui pode até, ó, posso estar aqui, né, indo além, mas tô vendo isso aqui, né, se a gente pegar um governo um pouquinho mais libertário, né, um pouquinho mais liberal, um pouquinho menos à esquerda, a gente pode ver talvez um futuro com base nesse mesmo texto aqui, né, investimento público em educação, considerando as diversas, né, os custos diferenciados das modalidades e tipos de jornada. Porque aqui diz e dos estabelecimentos de ensino, não dos estabelecimentos de ensino. Então, modalidades e tipos de jornada, quer dizer, se eu tenho um estudante que tem uma jornada domiciliar, não é? E ele quer, por exemplo, fazer universidade ou não quer fazer universidade, isso interfere no custo, ou ele quer fazer um ensino médio profissionalizante ou não, né? Se tiver, até lá, não é? Então, eu posso imaginar um investimento, inclusive existe em muitos países, tá? Existe países em que as famílias que optam por educação domiciliar, elas recebam recursos do Estado, o que não é nada mais justo, não é mesmo? Afinal de contas, todos nós aqui, inclusive quem paga escola particular, né? Inclusive nós que pagamos escola particular, nós também pagamos para a escola pública e não recebemos nada em troca. A gente paga 2 vezes, não é? Então, quem faz educação domiciliar também é justo que receba, afinal de contas, não está onerando a rede de ensino com o seu filho que está sendo educado em casa. Do mesmo jeito que o aluno que está estudando em escola particular também não está onerando a rede de ensino público, que é custeado por toda a sociedade, através do Estado, né? Tá? Aí vem aquelas coisas, né? É um objetivo desse, né? Estabelecer padrões nacionais de qualidade para a educação básica. Tá bom, então, que o objetivo é esse, né? Tá bom, educação básica, então, inclui também ensino domiciliar, né? Quer dizer, padrão nacional de qualidade. Bom, padrão nacional de qualidade não é necessariamente padrão nacional curricular, porque currículo implica também o que eu quero aprender, e não qual é o valor desse aprendizado, ou se ele é bom, se esse conteúdo é bom ou não, né? Que seria o qualitativo, né? Não tem, isso aqui não tem a ver com base nacional comum curricular, não, né? Aqui pode ser uma coisa interessante também, nesse inciso 6, porque ele diz, um dos objetivos é fomentar a cooperação entre entes subnacionais, não necessariamente públicos, né? Para o planejamento e integração regional, centralizar, de ações intersetoriais entre os diversos setores que promovam a qualidade da oferta educacional. Qualidade da oferta educacional, bom, sendo a educação domiciliar uma modalidade de educação, não é? Ela também está dentro aqui, né, pode estar dentro aqui dos objetivos, inclusive, do Sistema Nacional, né? Já que eu tenho que promover aqui uma cooperação entre os entes para promover a qualidade da oferta, né? Entre elas a educação domiciliar, né? Aqui que vem também um problemão, né? Olha só, um dos objetivos, ó, promover a harmonização das normas educacionais entre os diferentes sistemas de ensino. Isso é péssimo. Isso aqui é péssimo, né? Porque, primeiro, fala sistema de ensino, educação domiciliar também é um sistema de ensino, né? E o que é a harmonização das normas educacionais? É uma pasteurização das normas educacionais ou é uma centralização dessas normas? Ou seja, não vamos entrar em conflito aqui, ó, o Estado A não pode oferecer uma coisa melhor do que o Estado B, porque senão não vai estar harmônico. Ou eu tenho aqui que, né, não posso ensinar coisas diferentes, porque senão não está harmônico, né? Como que eu vou aplicar isso daqui? Esse é o grande problema, né, desse tipo de coisa. Quem é que vai dizer o que é harmonizar normas educacionais? Como é que você vai atingir esse objetivo se um dos princípios é a autonomia dos entes federados? Coisas a se refletir, né?
Coisas que a gente vai ter que refletir ao longo aqui da aplicação dessa lei, né? Aqui vem outro grande problema sério, minha gente. Aqui um problema que não é bom, tá? Não tá legal isso aqui, ó. Promover o monitoramento e avaliação integral. O que é avaliação integral, né? E coordenada aqui, né? Avaliação integral e coordenada entre os entes federados dos padrões de oferta. Inclui, então, o ensino domiciliar aqui. Então, eu tenho que monitorar e avaliar integralmente, por exemplo, os padrões de ensino domiciliar, qualidade do ensino, péssimo, né? Como é que vai avaliar a qualidade do ensino domiciliar, minha gente, né? Dos resultados da aprendizagem, isso aqui é a parte boa, olha só, tem que avaliar o resultado, né? Então não adianta só colar e copiar, dizer que não tem regulamentação, é proibido, não tem direito subjetivo, não pode, nego porque não tem direito, a STF falou que não tem direito subjetivo, então eu nego, o STF falou que não tem regulamentação, então não preciso olhar o resultado da aprendizagem. Precisa, né? Porque, veja, resultado da aprendizagem me parece que é uma coisa bem importante quando você fala de educação, né? Você tem que saber qual que é o resultado de todo esse sistema, de todas essas milhões de pessoas que vão, mais milhares de pessoas que vão estar vivendo agora do SNE, né? Quer dizer, é um monte de gente vivendo, ganhando salário, né? Vivendo disso daqui. Pô, não vai avaliar o resultado? Qual é o resultado, né? Até agora, o resultado que a gente tem visto é uma queda brusca, trágica do QI médio do brasileiro, né? Isso que eu digo, todo mundo escolarizado. Todo mundo escolarizado, né? Estou implicando com meia dúzia de pessoas que resolveram tomar as rédeas da educação dos filhos, né? Mas a maioria, a imensidão, né, no governo Fernando Henrique se gabava, né? Colocou 98% das crianças na escola, veja. Então, esse é o resultado da educação escolar, né? Caiu o QI é resultado da educação escolar. Não dá para dizer que é o resultado da educação domiciliar, né? Então, como é que você não vai avaliar o resultado? Você tem que avaliar o resultado, né? Operador do direito, advogados, promotores, conselho tutelar, né? Promotor de justiça, magistrado, você tem que avaliar o resultado da aprendizagem. Você não pode julgar cegamente, só porque o STF diz que não tem direito público subjetivo e não tem regulamentação. Avalia o caso, gente. Monitoramento e avaliação integral e coordenada da qualidade do ensino, dos resultados da aprendizagem, do desenvolvimento institucional e dos resultados sociais da educação. Veja, é da educação, não é da escolarização, da educação. Então, ó, de novo, ó, resultados sociais. Quais são os resultados sociais da educação domiciliar? Tem que avaliar. O CNE tem que avaliar isso daqui, vai ter que monitorar, e esse é o grande problema, e avaliar. Avaliar os resultados, vai ter que aparecer separado aí os resultados da educação domiciliar. Parece que teria que andar por aí, né? E esse aqui é a última tragédia, né? Acompanhar a implementação da Base Nacional Comum Curricular. O que é acompanhar? O que é acompanhar? Então, quer dizer, vamos manter a BNCC, né? Quem é que faz a BNCC? Quem é que tá fazendo? Isso aí teve uma discussão entre a sociedade, os pais opinaram, né? Eles estão de acordo, né? A gente sabe que o Plano Nacional de Educação, né, que foi discutido ali, ele tem como norte a Agenda 2030 da ONU, não é bem como norte a Constituição Federal do Brasil, não é? O pessoal que discute isso aí, o pessoal todo da educação, né, tem como norte isso daí, né? E a Agenda 2030 da ONU, ela é, né, que vem daquele planejamento da Unesco, inclusive, ela é terrível em termos de educação, tá, gente? Tem coisas assim medonhas, eu até vou fazer um vídeo sobre isso especificamente, pra gente ter um panorama melhor do que é essa Agenda 2030 no que diz respeito à educação. Então, esse pessoal que está comandando lá, ele tem esse comprometimento, tem compromisso com a Agenda 2030, não com a Constituição Federal, não com os direitos humanos, muito menos com a família. A família na verdade, tem sido tratada, pelo menos, como um obstáculo para a implementação dessa agenda. E é daí que vem essa perseguição todas as famílias educadoras, na base do cola e copia, né? Na base do não vou analisar o caso concreto, não preciso analisar o caso concreto, não preciso nem olhar para ver se a criança está bem ou não, não aplico nem mais o ECA no sentido de olhar o melhor interesse da criança e do adolescente, não estão mais fazendo isso, porque afinal de contas, isso a família vem se mostrando um obstáculo à implementação dessa agenda.
né? Quando você tira a criança da escola, quando você diz, não, pô, deixa comigo que eu faço aqui com os meus valores, a minha forma de pensar, a minha cosmovisão, os meus valores e tudo mais, você está tirando esse poder do Estado. E quando o SNE, que é um objetivo, né, objetivo do SNE, né, acompanhar, monitorar, integrar dados, né, olha os verbos que são utilizados aqui, isso daqui, né, então quer dizer, é um controle, assim, é vendido como na melhor das intenções, não é um controle para a gente garantir a qualidade, né, para garantir a qualidade. Minha gente, por favor, né, não sejamos, vamos perder essas ilusões também, não sejamos ingênuos, né, embora seja, esse é o marketing, essa é a propaganda, eu estou fazendo isso para o seu bem, estamos fazendo isso, todo esse controle, essa centralização e tirando de você para o seu bem, não é? Para a gente garantir a qualidade, que o seu filho esteja aqui muito bem educado. Se fosse isso, se o objetivo fosse garantir a qualidade, necessariamente tinha que haver, a decisão do Supremo tinha que ter dito, olha, analise o caso concreto. Analise o caso concreto, porque é o melhor interesse da criança, né? Porque primazia dos pais, direitos humanos, né? Porque a educação escolar está realmente uma tragédia, né? Porque o Estado não tem conseguido cumprir com o seu dever, né? Porque a família tem o dever, inclusive constitucional. Então vamos avaliar o caso concreto, né? Então, se essa fosse a intenção do Estado brasileiro, não teria havido uma decisão do STF, assim, um pouco dúbia, eu diria, né, ao dizer que a educação domiciliar não é direito público subjetivo, mas também não há nenhuma proibição na Constituição, mas também não está regulamentado, né? Mas também eu não digo que você precisa esperar regulamentar. A ideia do posicionamento do Supremo me pareceu muito clara, que é o quê? Declaro inconstitucionais todas as leis dos entes federados, no exercício da sua autonomia constitucional, né? Eu declaro inconstitucional dizendo que não, é só a União que pode legislar sobre isso, ou seja, centralizar, né? E aí eu digo que como não está regulamentado, então não é direito público subjetivo. Membros do Ministério Público e magistrados de primeira e segunda instância, a decisão do Supremo não os impediu de analisar o caso concreto. Não os impediu de aplicar o ECA, no melhor interesse da criança, não os impediu de aplicar os tratados de direitos humanos, tanto é que alguns magistrados estão de fato aplicando, não é? Esta lei complementar, publicada recentemente, eu volto a dizer, em 31 de outubro, ela vem a corroborar isto, né? Pelo menos dentro dessa análise principiológica e dos objetivos aqui que a gente acabou de fazer dessa lei, tá? Então, gente, eu diria assim, essa é uma primeira parte da análise que a gente vai fazer, eu vou analisar na sequência o resto dessa lei complementar, mas eu diria em princípio que dentro do ruim, que é a centralização da educação, o afastamento efetivo da autonomia dos entes federados, né, quer dizer, uma limitação maior da autonomia, maior ainda, né, da autonomia dos estados e municípios, a gente tem algumas coisas boas aqui para a educação domiciliar, né? Então, vamos aguardar os próximos. Na sequência, a gente analisa o resto da lei. Obrigada por assistir esse vídeo e te aguardo no próximo vídeo.